Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Cearense e todos os irmãos e amigos que nos ouvem através do canal do YouTube, nesses momentos de Evangelho que fazemos todas as noites, pedindo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que nos envolvam neste momento sublime em que nos conectamos com o alto para agradecer, para pedir e para louvar. Que estejamos sempre juntos em oração e numa conexão perfeita de identidade amorosa, de sentimento profundo com o Espírito do Criador, com Jesus, nosso coordenador, com nossa Mãe Santíssima e todos os benfeitores que nos acompanham nessa jornada. Que possamos ter uma noite de profundo esclarecimento sobre o Evangelho de hoje. Que assim seja e assim será, hoje, amanhã e sempre. Olá, amigos! A leitura do nosso Evangelho é o capítulo 23, itens 4, 5 e 6, com o título Abandonar Pai, Mãe e Filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19 a 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. São Lucas capítulo 18, 28 a 30. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as condições humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Boa noite, meus irmãos. Esta passagem do Evangelho sobre abandonar pai, mãe e filhos, para seguir Jesus, ela tem em Mateus, em Lucas, 2 vezes em Lucas. E ela nos faz lembrar uma passagem também explicada pelo Espírito Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino. Quando aquele mancebo, denominado de príncipe aqui pela Amélia Rodrigues, se apresenta a Jesus e fala da necessidade, do amor que ele tem para seguir Jesus. Mas haviam compromissos que estavam esperando por ele. Mas aí Jesus se apresenta para ele e pede para ele seguir, renunciar tudo aquilo ali e seguir. Perguntava para ele se ele tinha coragem de fazer isso. E ele dizia sim, respondeu-lhe, mas assim com os olhos fulgurantes. Jesus esperava em silêncio, aguardava, até com certa perplexidade.
E de repente, assim, num minuto, ele lembra, tem vontade de seguir a Cristo, mas lembrou-se que tinha os amigos que estavam aguardando ele na cidade. Porque havia naquele dia um jogo, uma corrida de biga, alguma coisa que ele participaria. Então ele precisava estar lá para debater os detalhes finais da corrida, nessa grande festa que ia acontecer na semana. E então ele olhou assim, estranho para o mestre Nazareno, e o próprio mestre ficou um pouco sereno, mas triste. E ele disse para Jesus, para o mestre: não posso, Senhor, não posso seguir-te agora. Perdoa-me, se me amas. E diz a Amélia Rodrigues que sopravam os ventos frios, que chegavam assim de longe, musicados pelo bulício das estrelas. A terra estuava sobre aquela graminha orvalhada. E ela conta que o mestre sentou-se, encheu-se de um profundo sofrimento. E ele ficava sempre assim após a deserção dos convidados para o banquete de luz. A expressão, aquela expressão de mansidão, de mansuetude, perdão, que saía sempre dos seus olhos, eram mergulhadas em lágrimas. E ela, poetizando, diz: agasalhada em leves tons de amargura. Assim o encontraram os discípulos. Interrogado, respondeu: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não se pode conceber jamais que a riqueza material seja um obstáculo, é óbvio, né? Seja uma coisa errada. Mas o cuidado, né, com as questões espirituais devem ser mais fortes. É tanto que no Evangelho, né, na explicação desse parágrafo, os Espíritos vão dizer que o interesse da vida futura está acima de todos os interesses, de todas as considerações de ordem humana. Então Deus não teria colocado nas mãos de alguns um instrumento para o seu irremediável desvio, o que, aliás, representa uma ideia que repugna a razão. Isso está lá no capítulo 16 do Evangelho, no item 7, quando fala da utilidade providencial da riqueza. Né? Então, é muito difícil deixar tudo que você tem. Então, o que acontecia? Naquela semana, era uma semana que na Cesareia era a capital do ócio e do prazer. Então, haviam competições de bigas e abriam-se ali corridas ante a aflição dos judeus romanos e dos gentios, que fazia aquelas negociatas, né, as apostas pesadas, né, e haviam gladiadores em combates. Segundo Amélia, tocadores de pífanos, de flautas, de alaúdes, de símbolos, enchiam o intervalo de som e de cor. E os corcéis, né, aqueles grandes cavalos bem tratados, já se preparando ali, eles vinham de Dalmácia, vinham de Tiro, de Sidom, da Arábia, todos preparados para aquele momento, né? E então, numa manobra menos feliz, um dos carros, né, vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes de um cavalo em disparada. Era aquele moço rico. Sentiu logo nas entranhas abertas o suor e o sangue. Em pastas de lama, a respiração estertorada. E enquanto os escravos arrastavam-no da pista, foge mentalmente a cena brutal que o esmaga. E entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, ele parece ver Jesus. Silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo, dizendo: renuncia-te a ti mesmo, vem e segue-me, amigo. E ele, nessa hora, segundo Amélia Rodrigues, 2 braços o envolvem
veludosos e transparentes. E apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, ele dá a impressão de sorrir. Então, todas as nossas justificativas para recusar o convite do Mestre de Nazaré são frutos mesmo do nosso egoísmo, da nossa ignorância. É chegada a hora da gente despertar. O mundo está tão complicado, tão difícil, qualquer hora a gente pode retornar. Então, que é importante acordar para a verdade e para atender o chamado, esse divino chamado de Jesus. Ele nos aguarda. Pensemos nisso. E no encerramento das nossas atividades, em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus, em seu nome, com a força que vem do Espírito de cada um de nós, e sobretudo desse manancial que jorra desse sol que é nosso Mestre Jesus. E em nome de Deus, que é aquele que a todos nós criou, dotou de energias revitalizadoras, também pedimos a espiritualidade benfeitora. Pedimos a esse Pai de amor e de misericórdia que permita que neste momento todas as boas energias se transmutem, agitem as moléculas dos fluidos, purifique-se, limpe-se todos esses miasmas em torno de nós e que dê vitalidade, transmitindo aos fluidos aqueles nutrientes do qual necessitamos para a nossa caminhada diária. Pão da vida. Como bem disse Jesus, felizes os que têm fome e sede. Não só a fome, não no sentido da fome que alimenta o corpo, mas da fome da alma, da fome espiritual. Que essa nossa sede e fome, dessa energia que vem de Deus e dos bons espíritos, possa nos nutrir hoje, que assim seja.